quando você escolhe uma vocação, aquele desejo, aquela sementinha que Deus plantou para você estar ali, é uma semente que é para sempre. Você foi eleito para aquilo ali. Tem que passar, porque não é fácil você ter uma experiência de angústia, de depressão, de ansiedade, e aí você ser uma pessoa ativa, do nada você não estar mais nessa atividade. Vale a pena, mano. Faria de novo. Faria de novo. Faria. Sem sombra de dúvidas, eu faria de novo. Viveria tudo de novo. Tudo. Todos os perrengues. Somos destinados a morrer. Olá, meu nome é Cássio, sou consagrado na comunidade católica Eucaristós. Essa reflexão ela não é minha. Ela é a condição que o próprio Jesus nos deu no Evangelho de São João, quando ele diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. A Quaresma não é só um tempo de espera para chegar a Páscoa e a gente comer aquele chocolate. É um convite urgente que a Igreja nos faz para que em 40 dias nós aceitemos morrer com Cristo, para enfim ressuscitar com Ele na Páscoa. E para ajudar a gente a viver essa morte fértil que a Quaresma nos convida, na prática do dia a dia, a gente vai receber convidados muito especiais durante esses dias que vão partilhar seus testemunhos incríveis e vão ajudar a gente a entender como viver isso. Então fica por aqui que a conversa vai ser maravilhosa e definitivamente a sua Quaresma vai ser diferente. Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aos nossos episódios sobre o tempo quaresmal. Nós já falamos aqui sobre a morte das convicções, a morte das vontades, a morte do homem velho, falamos do perigo da morte da alma. A gente já matou tudo nesses dias aqui, né, Renato? Tá difícil, não viu? sobrou Tá difícil. nada pra Sobrou matar mais nessa nada pra Quaresma. morrer, viu? Nada. Mas hoje a gente quer falar sobre... tudo que precisava morrer em nós morreu. Aquilo que precisava ser evitado de morrer em nós foi evitado. E na hora da ressurreição, o que a gente pode esperar? O que pode acontecer? E aí, para conversar com a gente hoje, a gente tem um convidado muito especial, Marcos Vinícius, aqui da comunidade Eucaristós. Boa noite, Marcos. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tranquilo. Tudo bem, Marcos? Obrigado aí pelo convite. A gente que agradece a sua disponibilidade. Alegria estar aqui com vocês. Sou da casa, então pra mim, assim, super feliz de estar aqui com vocês. Você é da casa, mas a gente tem uma audiência bem grande aí que talvez não te conheça, né? Então, Verdade. o que você acha de se apresentar pro pessoal? Até porque ele tem essa cara de que tem uns 25 anos, mas vocês vão se espantar agora quando ele falar o tanto de tempo que ele tem na comunidade. Meu Deus do céu, viu? Bom, pessoal, sou o Marcos, tenho 38 anos, né? E aqui na comunidade eu tenho 20 anos, né? Desde quando eu fiz meu primeiro BVN, foi 2006, e então, desde então, estou aqui caminhando nessa obra. Então, participo aqui desde quando era grupo de jovens, antes de ser comunidade, e aí depois eu fiz o meu caminho vocacional também aqui. Hoje sou consagrado, casado com a Ruth, que também é consagrada aqui. Tenho 4 rebentos aí, né? A Isabela, a Rafaela, a Arthur e a Manuela. Todos pequenininhos, né? 10, aí vai descendo a escadinha. O último termina com 4. Não vou falar aqui pra vocês, senão... Porque às vezes até pai esquece, não esquece? Idade de filho, certeza. É normal. E é isso aí, Cássio. Quanto tempo de consagração, Marcos, aqui na comunidade? Tenho 7 anos. 7 anos de consagração. É muito tempo, hein, gente? Muito tempo, é muito cara. tempo. É muito Você tempo. tá doido? Já viveu poucas e boas aqui no Carisma. Muita água rolou debaixo da ponte aqui. Tá vendo? E o Marcos também é um cara que fala várias línguas, né? Esses dias passei pela comunidade, gente. Aí tô ouvindo... Gente, que é isso? Quando eu fui ver, tá meia dúzia de cara conversando em inglês e o Marcos era um desses caras, meu. Aí daqui a pouco tá o pessoal falando em espanhol, tá lá o Marcos também. Eu falei, mano, esse cara não é bilíngue, ele é trilíngue, Marcos, é isso? Pois é, a gente arranha um pouco aí no espanhol e no inglês também. A minha sogra, né, a mãe da Ruth, ela é brasileira, mas foi criada no Paraguai. Então, assim, eu já fui para lá, para o Paraguai, umas 4 vezes, se eu não me engano. Passei lá um tempo, um mês, e aí a gente acaba acostumando. O inglês não, o inglês foi estudando mesmo aqui para
Já pensei em morar fora, mas aí vai ser tema do podcast, não vou adiantar aqui, não vou dar esse spoiler, mas não deu certo e hoje aqui estou, mas continuo estudando inglês, né? Porque o estudo ele é eterno, né? Sim, Assim, claro, então a claro. gente continua. Né? Então nas rodas de conversa, quando a gente tem a oportunidade de falar, a gente fala Exercita. É isso aí. Com pra certeza. falar. Dentro do tema aqui que a gente começou a apresentar, né? O cristão renascido. O cara que ele passou ali esses 40 dias na quaresma fazendo morrer cada pedacinho que não condizia com aquilo que Deus desejava pra ele. E aí ele chega na ressurreição de Cristo um cara renovado. O que você pensa, assim, sobre essa experiência de transformação? Eu acho que é um grande júbilo, né? Da alma em si, quando você transforma a sua vida, não só. Porque a questão não é só o batismo, né? A gente é batizado e tudo mais. Porém, depois do batismo, existe uma outra conversão que ela é, digamos, mais profunda. E aí a gente acaba entrando em áreas da nossa alma, né? Por exemplo, a gente acaba matando convicções e vontades dentro de nós que, né, você respira, você fala, meu Deus do céu, que é isso que eu passei aqui, Deus? E dentro da minha, eu só posso falar isso porque eu passei na carne coisas dentro de mim, e se vocês me permitirem contar um pouco da minha história também. Essa é a ideia. Aí, né, como eu disse anteriormente, estou aqui há 20 anos, né? Então, eu vi a fundação, eu vi o nascimento da fundação, eu vi os irmãos chegando, né, vi as primeiras músicas, vi as profecias. Minha crisma também foi com uma irmã daqui da comunidade. Então, assim, eu cheguei aqui bem cru mesmo, daquilo que era fé, e fui aprendendo e fui vivendo. Fui vendo também milagres de pessoas, sabe, que tinham dificuldades de engravidar, mas que pediam a oração da comunidade, e a pessoa falou, nossa, depois que a comunidade rezou, né, assim, veio o fruto, e eu falei, nossa, é uma obra de santidade, né? Essa daqui é uma obra verdadeira, Deus. Que coisa, né, genuína. E aí, então, a gente começou a ter fé, começou a ter ver aquilo, Deus ele realiza de fato os milagres aqui dentro dessa obra, que bom. E então a gente continuou, seguiu, e só que ao mesmo tempo que as coisas acontecem pro lado bom, também a gente começa a passar por desafios, né? E aí os desafios que a gente passa, muitas vezes a nossa fé balança, né? O barco balança quando você vê as coisas, e aqui dentro, assim, eu passei por um momento, eu já fui formador aqui, a comunidade, então, só para vocês entenderem que estão assistindo aí, a gente tem um caminho de formação que antigamente ele era composto pelo pré-vocacionado, e depois vinha o vocacionado, postulantado e depois o discipulado. E aí, então, a consagração. E nós passamos por um período, acho que mais difícil foi na pandemia em si, que foi poxa vida, né? Tudo fechado, as coisas, né? As pessoas em casa refletiram também sobre a vida, né? Sobre se era de fato a vocação delas aqui ou não. Mas aquilo começou a gerar uma angústia dentro das pessoas e acabou gerando assim, as pessoas começaram a sair da obra. Na época da pandemia, eu me recordo que eu era formador de discipulado 2. Ou seja, o que é o discipulado 2? A gente tem uma formação aqui na obra que a gente fala, já posso avistar a cruz. Né? E aí você imagina só, eu, enquanto formador do discipulado 2, e as pessoas que já podiam avistar a cruz, assim, prestes a sair, querendo, ou com decisões de sair, mas muita gente assim, sabe, debandada. Opa, mexi aqui, quase. E aí eu falava, meu Deus do céu, mas quando você escolhe uma vocação, aquele desejo, aquela sementinha que Deus plantou para você estar ali, é uma semente que é para sempre. Você foi eleito para aquilo ali, sabe? E aí, vendo aquilo, aí eu, imagina só, ali eu comecei a ter
Falei, mas meu Deus do céu, será que a obra, será que as pessoas que estão dentro estão errando? Ou será que, né, as autoridades estão errando? Vamos dizer assim, esse dilema dentro de mim? Ou será que a pessoa, ou será que é fruto da pandemia, da pessoa não conseguir discernir de fato se aquela é a vocação dela? E aquilo começou a balançar o meu barco, porque as pessoas muitas vezes vinham com vontades lícitas, né? Quando deveria ter a morte da vontade da pessoa. E aí aquilo me fazia pensar e eu falava, não é tão simples assim quanto você imagina. Então vocês imaginem só que estava lá minha família. Nessa época ainda não tinha meu quarto filho, né? Porque que é a Manuela, que tem 4 aninhos. E vocês imaginem só que nessa época ela não era nascida, mas as pessoas saindo e a obra assim, uma grande dificuldade em todas as questões. E aí eu me lembro que eu moro num prédio e eu fui o primeiro a pegar o testar positivo lá para Covid, eu e minha família. E aí eles nos cercaram. E aí muita gente com problema de ansiedade. Imagina, né? Logo na pandemia, o cara no apartamento, tendo que isolar, tipo igual o filme. Eu já imaginei a cena, né? O apartamento isolado, uma faixa amarela na porta, tipo, não chegue perto dessa família, né? Não, era mais ou menos assim, porque aí eu não podia sair de casa, né? Aí ficavam ligando lá, perguntando, mas como é que você tá se sentindo, né? Tem a falta de ar mesmo que a galera fala? De ficar assim, não, eu tô normal, eu tive dor de cabeça 2 dias e tô normal. Aqui, né? E aí, na época, então não podia comprar comida, e o estoque tava acabando. Então, aí minha tia ia buscar comida pra gente, aí ela colocava na porta do prédio, dava toque, 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 3 batidas e saía, assim, de máscara, né? Então, assim, foi um período, assim, terrível pra gente. Depois nós passamos bem, né? Eu não sei até hoje se as crianças pegaram na época, mas a gente pegou e eu lembro que eu tive muita dor de cabeça e só. E aí, mas a dor de cabeça maior era justamente ver, assim, a comunidade da forma como estava, porque por mais que a gente saiba que a instituição, a igreja, que a gente goste, que a gente ame a igreja de Jesus Cristo, quando as pessoas vão saindo, o nosso barco balança. Não tem jeito, o nosso barco balança. E então as pessoas, como eu falei, elas vinham com sentimentos e vontades lícitas, com convicções lícitas, às vezes por erros de autoridades. Eu falava, mas é isso daí? E então eu comecei com uma crise, né? E a crise principal que eu comecei foi uma crise de depressão e ansiedade. Comecei a desenvolver uma depressão dentro de mim, né? E então eu comecei a ler alguns livros, autoajuda, né? Mas aí eu parei porque não estava me ajudando em nada. Né? Falei, não. Porque assim, quando você tá com um sentimento depressivo, uma tristeza, uma angústia dentro de você, né? Não adianta você ficar muitas vezes lendo ou fazendo algumas coisas, porque é aquela coisa do aceita-te, conhece-te, aceita-te, supera-te. Né? E para superar é muito difícil, porque às vezes você você não se aguenta, né? Jesus, eu não estou me aguentando aqui. Né? Hoje eu não estou me aguentando. E então dentro de toda essa situação, aí o trabalho difícil, a vocação difícil, aí a família toda enfurnada no apartamento, porque não podia descer pro parquinho as crianças, imagina só. E aí aí eu lembro que tinha umas lives na época, e aí as crianças brincavam, e aí o nosso vizinho de baixo, ele era uma pessoa que não gostava do barulho das crianças. Pô, quero assistir o jornal, imagina, a gente não podia sair com as crianças em casa, o que a gente tinha que fazer, pô, brinca aí, faz alguma coisa aqui em casa, né? E aí, pô, a gente, assim, preso dentro de nós mesmos. Beleza, aí passou por isso daí. Aí eu gosto muito de ler literatura, e aí eu comecei a ler uma chamada O Homem do Subsolo. E aí ele é de Dostoiévski, e ele fala... é não é? brabo. Ó, é muito bom. É muito bom. E esse livro, Homem do Subsolo, ele começa assim: sou homem doente. Falei, pra
que eu comecei a ler isso daqui? Só pedrada pra O homem começar. doente. Eu falei, meu Deus. E ele começa a ter umas crises dentro dele mesmo. Fala, meu Deus, que isso? Por que eu comecei a ler isso daí? E aí ele... Só que daí o livro, ele começa a tratar da situação. Ele sabe que é um homem doente. Ele entende qual que é a doença dele. E aí ele começa a falar, eu não gosto dos homens que começam a fazer as coisas simplesmente. Eu sou o homem racional. Eu conheço a minha doença. E a minha liberdade é escolher continuar doente. Não, é demais pra mim, não pode ser assim. E aí, pô, como é que eu vou ler? Pra que eu vou ler isso daqui? E aí, assim, o homem doente, aí eu via muito do homem do subsolo dentro de mim. Então, o homem que tinha angústia e uma coisa, assim, muito forte que chama autossabotagem. Gente, eu não sei vocês, mas eu, assim, me saboto muito. Não, mas a mente da gente é o nosso pior inimigo, né? É o nosso pior A inimigo. gente às vezes não consegue controlar algo que seria. Se alguém vem compartilhar com você, você fala, meu, como é que. Pô, isso é uma coisa normal. Mas quando é com a gente, parece uma coisa gigantesca, né? Eu costumo dizer que o pessoal fala, a cruz do outro, meu, cada um tem a sua cruz, e para aquela que tá carregando é pesado. Pode não ser para você, mas para mim é. Então o cara, putz, imagina uma situação dessa, em plena pandemia, todo mundo desesperado, o filho não poder nem dar uma voltinha brincar no parque. Meu Deus do céu. Pois é. Muito interessante você comentar do Dostoiévski, eu sempre erro pra falar o nome dele. Eu li Os Irmãos Karamazov. Mano, ele explode sua cabeça, cara. Explode sua cabeça de verdade. E eu queria, se você pudesse, tipo, entrar um pouco mais no detalhe desse seu período de fragilidade mesmo, da sua crise, porque eu acho que aí a gente consegue achar bastante riqueza pro nosso Sim. tema de hoje. Com certeza, foi um período difícil, mas que, né, assim, Deus tirou grandes proveitos. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei, diante de toda essa crise, eu vou continuar um pouco da história, contando, eu acabei até pedindo o discernimento sobre se aqui era a minha vocação de fato. Gente, como é que pode, né? Aquilo que eu falei no passado, né? Mas será que isso eu devo fazer? Mas aí o que vinha dentro de mim? Né? Vinha o sentimento de angústia, de você ser incapaz de fazer alguma coisa. E esse sentimento, eu não sei que dia, que hora você está ouvindo isso daí, mas procure um profissional e, assim, se apegue muito em Deus, mas deixe que o Espírito Santo te conduza, porque é um movimento, de fato, um mover de Deus que ele serve para te fortalecer. E aí aconteceu uma questão de um ano sabático aqui na comunidade. Então, era um ano que eu não fazia nada. Assim, só frequentava. Então vocês imaginam, só que dentro de mim tinha um sentimento de que eu não valia nada porque eu não fazia nada. Né? Sometimes my mind plays tricks on me. Às vezes minha mente, né, me dá umas rasteiras assim. E tu era um cara muito ativo comunitariamente, né? Sim. Eu lembro que quando eu cheguei, você ainda era muito ativo, você não tinha passado por essa crise ainda. E as pessoas comentam muito do Marcos. Sim, e assim, eu era formador, eu tocava, pra quem não sabe, né, executo um violão assim, mais ou menos. Todo tocador ele fala que, né, é mais ou menos, mas eu de fato é mais ou menos aqui, ajudava a preencher, né, o grupo, assim, vamos dizer. E aí eu acabava fazendo bastante coisa, então tava na Paixão de Cristo, gosto muito, muito de artes. Muito de artes. Eu tive uma experiência com artes, principalmente quando era grupo com a Priscila, ainda dançando com tua mão, principalmente com tua mão, que foi a primeira dança, para quem não sabe, com tua mão foi um movimento artístico aqui da comunidade e, né, com a música da Sueli Façanha, eu acho que é da Sueli Façanha, com tua mão, é da Sueli Façanha. E aí ela era um movimento de Deus e da alma que buscava Deus, mas nesse sentido de se abandonar, se entregar em Deus. E, assim, eu vejo que aquele movimento foi da arte em si, foi uma coisa assim que
explodiu minha mente, me fez servir a Deus, amar a Deus através através da arte, né? Como tem a frase aqui da comunidade, ser um ostensório vivo em movimento. Ou seja, portar a Eucaristia e fazer com que as outras pessoas adorem, né? Não me adorar, mas adorar o Deus que a gente também adora através da arte. E aquele movimento para mim é muito simbólico dentro da minha vida. Então, assim, eu gostava muito dos musicais da Toca de Assis, principalmente de São Padre Pio, né? Quando aparece o anjo assim voando lá na Canção Nova, né? As coisas virando assim dentro da casa, São Padre Pio apanhando. Por isso que eu até pedi ele aqui do meu lado, né, São Pio? E aí eu gostava muito daquele movimento artístico, e ainda gosto. E vocês imaginem só, né? Parecia um balão apagado, porque subiu bonito e as coisas foram acontecendo e apagou e começou a cair. Aí não fazia mais as coisas, tinha sentimento de frustração, tinha o sentimento de não prestar, sabe? Dificuldade assim na família, e aí as coisas que iam me envolvendo acabavam, assim, que me envolviam antes, acabavam murchando dentro de mim. Eu falava, que eu estou fazendo? Para que eu estou fazendo aqui? E aí aquilo ali é uma coisa assim, uma sutileza muito grande que poderia causar a morte da alma, né? Porque eu poderia desistir da vocação, porque se eu não prestava, que eu vou fazer ali se eu não presto? E aí o sentimento de inferioridade, sabe? Pô, vejo tantas pessoas, né, conseguindo fazer isso e eu não consigo mais. Deus, eu não consigo responder. O que eu vou fazer, Senhor? O que eu vou fazer? Isso, será que de fato não era para mim? Será que eu vivia uma mentira? Aí acabava duvidando daquilo que era a minha própria vocação, o próprio chamado. Quando eu falo de vocação, eu também falo de missão pessoal. Quando eu falo de missão pessoal, eu tenho uma das missões das quais eu carrego, a missão pessoal, assim, um norte para mim, é justamente a passagem, ela está fundamentada na passagem de Moisés da sarça ardente, quando ali ele encontra, né, aquele fogo, aquela sarça que queima. Deus, ele fala para ele, tira as sandálias. E aí depois do diálogo dele com Deus, Deus fala para ele, volta lá, você vai tirar o povo da escravidão, você vai elevá-los para um outro patamar e vai trazê-los para a terra prometida. E aí dentro dessa missão, olha só como são as coisas. Deus, ele me levava a entender que pelo dom que ele me deu da formação, como é que você tira uma pessoa da escravidão? Fazendo ela conhecer aquilo que precisa ser conhecido. Por exemplo, como é que você sabe que você está pecando? Desde quando você conheça que aquilo é um pecado. Como é que você sabe que a tua alma morre? Quando você sabe, né, por exemplo, não matar. Pô, mas tem a questão de você não matar, de você também não matar aquela pessoa no sentido não figurativo, mas me entendam bem, de você não denegrir a imagem daquela pessoa para outras pessoas, ou então de você não menosprezar uma pessoa, não tirar ela do seu convívio porque não é da tua vontade, do teu agrado, do teu desejo. E aí quando você começa a adentrar nesses temas, você começa a entender que não é só isso. E aí eu comecei a estudar algumas coisas. Antes dessa crise eu estudava e eu formava as pessoas aqui nesse sentido. Então a pessoa sabia, ela falou, nossa, você tirou as escamas dos meus olhos, eu tô entendendo agora. Não teve há 2 finais de semana, nós falamos de Jesus curando o cego de nascença, né? E ali Jesus falava para aquelas pessoas que não viam, então para os fariseus, vós não sois da luz, né? Este cego hoje ele enxerga, mas vocês não são da luz. E aí, em contrapartida, os pais tinham medo, né? Os pais daquele discípulo tinham medo de falar com Jesus porque sabia né, daquilo, da bagagem, sabia muito bem o que tinha passado para trás. E aí, então, assim, essa é a minha missão pessoal da qual eu carrego, então, trazer isso para a luz. E quando a pessoa ela vem para a luz, ela sobe ao monte. Não sei se vocês já tiveram essa sensação.
Mas eu tenho muitas vezes, quando eu aprendo uma coisa nova que vai me elevar a minha alma, é como se tivesse subido ao monte. Não é? Tô falando besteira aqui ou não? Não, né? Amamos epifanias, cara. É. E aí, por exemplo, antes do podcast a gente estava falando um pouco sobre o jejum, né? E para mim o jejum, o que é o jejum? Ele é uma violência que você faz contra o teu próprio corpo. Bom, mas Deus quer que você violente o seu corpo? Né? Só por si só? Não. Mas é justamente para você, quando você faz o jejum, você torna tudo mais visível, até mesmo o campo espiritual, as coisas elas se tornam mais claras e você consegue até mesmo transformar, resignar a sua vida. E o jejum ele foi uma grande arma para mim dentro desse período de, vamos dizer assim, de passagem do deserto, né, para uma ressurreição. Porque a gente tem que passar, porque não é fácil você ter uma experiência de angústia, de depressão, de ansiedade, e aí você ser uma pessoa ativa do nada, você não estar mais nessa atividade, mas por prudência, e aí então você acaba se tornando essa pessoa, na época me tornei essa pessoa tão pra dentro, era tão feliz, tão feliz. E aí eu não acreditava em mim, não acreditava na vocação, não acreditava na família, queria desistir, até que decidi por uma reciclagem. E assim, gente, é uma coisa de doido, porque toda reciclagem quem me tirava era o fundador da comunidade, né? E aí, aí fui para essa reciclagem com crise, né? Triste. Então as palestras na época foi de virtude. E aí teve um movimento, vai buscar o seu lugar à mesa, né? Eu tenho o teu lugar à mesa. Imagina só para uma pessoa em crise buscar o lugar dela na mesa. Eu não tô me sentindo com lugar pra fazer nada. Eu tô me sentindo nada. O cara vem falar pra eu procurar o meu lugar à mesa. Eu tô conseguindo nem abrir o olho direito, né? Eu quase não mexia assim, eu não queria nem sentar na mesa. Eu falava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? Jesus Cristo. Não, Jesus, você quer... E aí foi aquela ação de sair de mim e, nossa, vamos lá. Vamos sentar nesta mesa. Beleza, depois do lugar à mesa veio o dia o dia não, veio o momento, porque a gente tem um momento no qual a gente tem um amigo secreto, né? E você vai trocando presentes, mas não é só um amigo secreto. É um amigo no qual, às vezes, você tem que exaltar a virtude que tem no irmão, ou então você tem que falar o que você enxerga de dom naquela pessoa. Ou então, e aí escrever uma carta, fazer um presente simbólico que não precisa, por exemplo, vou dar um livro, ou então um perfume. Não. Às vezes os irmãos dão uns presentes mirabolantes. E nesse ano, o fundador me tirou mais uma vez. E aí ele fez um movimento, assim, que foi uma cura pra mim. Porque ele fez um quadro, sabe aqueles quadros de foto? Que você põe foto da família, aquela coisa toda. E aí ele pegou a minha família inteira, meus filhos, minha esposa. E aí ele colocou, né, em um dos quadros, ele colocou o sacramental com tinta. Vai lá. No outro, a mão de um dos filhos. Vai lá. No outro, a mão da esposa. Vai lá. E aí ele colocou uma frase, né, sobre a consagração. E aí ele falou, bom, por que eu te tirei, Marcos Vinícius? Ele colocou numa carta, você é um menino cheio de dons, tirando tudo aquilo que era, né, afetivo, porque, pô, eu sou da família do fundador, né? Vivi muitos momentos, tanto na família quanto na comunidade. Muitas vezes eu e ele choramos juntos na capela da nossa primeira casa, né? Naquela capela que era para acolher o cálice dos que sangravam. E ali estava eu e ele somente. Ele já comunidade de vida, eu aliança, mas eu tocando violão e a gente pedindo para Deus curar as nossas feridas. Imagine só, foram muitos movimentos, são tantas emoções, como diz o Rei Roberto. Né? E aí
e aí ele falava que tinha que ser eu, porque é uma palavra de ordem. Eu sei que dói dentro de você, mas eu vejo que existe uma força dentro de você, porque você escolheu estar aqui hoje. E por mais difícil que isso seja, né, você vem resignando, porque é um movimento de resignação, sabe? É o próprio Espírito agindo dentro de você. E aí ele fala, você que muitas perdas te ocasionaram, perdas afetivas ocasionaram sentimentos dentro de você que só Jesus na causa, mas você resigna porque não é a vontade, né? Não é porque que uma outra pessoa não está mais aqui que a tua vela vai se apagar como a nossa se apagou aqui, né? Mas é uma questão de, vamos dizer assim, uma questão de você seguir, de você caminhar, de você a resignação, de você reacender, é o reinflamar. Um dos nossos primeiros retiros aqui era o Reinflama. Então a gente tem o BVN, que é o Buscando Vida Nova, e depois tinha o Reinflama, porque aquelas pessoas que tinham sido inflamadas do fogo do Espírito Santo, né, acabavam perdendo, mas depois vinha as coisas, e aí vinha esse retiro para dar esse Reinflama, sabe? Nessas pessoas. Acho que eu falei demais aqui para vocês. Eu vou tomar um pouco de água aqui. Não sei se tem que. Tá certo o microfone aqui? Tudo ok? Essa é a ideia. Mas é muito legal ver uma pessoa que viveu tantas coisas, como ele disse, né? Passou tanta água debaixo da ponte, não é verdade? Falando da humanidade, né? Das suas fragilidades, das suas dificuldades, né? Como formador. Então a gente para e pensa hoje, as pessoas. Não só as pessoas aqui na comunidade, mas todo mundo que está nos assistindo, o tamanho do problema que a pessoa passa. Então, hoje ela tem uma dificuldade muito grande, sei lá, de repente, tem o medo de andar de metrô, alguma coisa assim. Existem várias síndromes hoje que as pessoas sofrem. E aí as pessoas acham que porque às vezes a gente está na igreja... A gente é imune. A gente é imune a tudo isso. Né? Ah, não, mas eu tenho o Espírito Santo, eu tenho Deus, e piriri, pororó. Eu vejo as pessoas olharem até com certo olhar de discriminação quando a gente fala que tem algum problema. Falo, nossa, mas você tem um problema? Como pode ter? Não, não pode. E aí hoje a gente vê o Marcos, que é uma pessoa que está na comunidade há 20 anos. Todos os anos, sim. Né? Como ele mesmo disse, bebeu da fonte direto do fundador por várias e várias vezes. Ou seja, bebeu do carisma e mesmo assim passou por tantas dificuldades, pela crise, sem saber direito se a sua vocação era aquela ou não. A mesma pessoa que já tinha tido certeza, de repente não tem mais. O mesmo cara que bebeu do carisma lá, junto, tocando violão, chorando dentro da capela. Esse mesmo cara um dia falou, poxa, será que isso é meu lugar? E aí a gente para e pensa. O agir do Espírito Santo na vida de cada um é sensacional, né? A gente está falando da ressurreição do homem novo, né? De como a gente vai renascer depois de todas essas pautas que tivemos sobre morte. E, Marcos, toda essa introdução é para uma pergunta. Você viveu esse seu deserto, essa sua quaresma fora de período. Fora de período quaresmal, você viveu uma quaresma. E maior que 40 dias. Muito maior do que 40 dias. E nesse período você sofreu muito. Depois da reciclagem, com todo esse carinho do nosso fundador, você voltou a se inflamar desse Espírito Santo e aí você volta para a comunidade com o mesmo fervor que você tinha antigamente, ou ainda é um caminhar bem lento? Porque as pessoas acham que, não, agora beleza, passou meu problema, vou voltar. E às vezes não é assim, né? Às vezes as pessoas têm o seu tempo e vão voltando lentamente. Da sua experiência que você passou, o que você pode falar pra gente? Você foi do voltei e já pá? Ou você foi aos poucos reconstituindo aquele homem, a fé, toda aquela postura que você tinha? Não fui do queria muito que fosse o mas não, foi um processo. E é um processo até hoje. Sabe, Renato, quando eu percebo que dentro de mim alguns movimentos, porque a doença em si, ela não é uma doença normal como uma gripe. Então, muitas vezes você tem um sentimento de angústia, mas você tem que saber
diferenciar. Pô, tô triste hoje, tá, mas é uma tristeza normal. E assim, todo ser humano, ele vai ter uma crise de algum problema, qualquer que seja, ou problema financeiro, ou problema familiar, ou problema afetivo, qualquer coisa que deixou, né, assim, para baixo, na bad, como a gente fala, né? Ou então você pode também ter aí questões, por exemplo, de você, coisas boas e movimentos que acontecem na vida do ser humano que são normais. O drama humano, ele acontece desde quando o mundo é mundo. Então a gente estava falando da literatura aí, são livros que, né, os autores eles já vinham falando de problemas, por exemplo, de inveja, de ciúmes, de tristeza, alegria, há muito tempo atrás. Então, é, esse movimento dentro de mim, ele aconteceu aos poucos e vem acontecendo hoje, como eu falei, é uma evolução. E aí quando eu paro para pensar, né, nossa, Jesus, e porque hoje eu voltei com algumas atividades dentro da comunidade, até mesmo dentro da formação. Então faz um livrinho, escreve umas coisas, dá uma formação aqui e ali, algumas pregações, vai fazendo a colar. Da pregação de retiro dos, se Deus quiser, próximos consagrados que deixa todo mundo em crise no primeiro dia, certo? Não, não sei porque eu também vou ter que fazer o retiro, né? Vou estar lá no retiro. Mas por exemplo, pregação no retiro de discipulado 2 para mim foi uma cura, né? Porque ali eu estava totalmente disposto a abrir também a minha vida. Essa partilha que eu estou fazendo com todos vocês aqui abrindo a vida também estava aberto lá para os discípulos. E eu falei, olha, sou um homem doente, né? Fui um homem doente. E aí, esse processo é doloroso. Até hoje, Renato, dói. Até hoje, Cássio, dói, né? E aí até para você aí, ouvinte, né, que está assistindo ou só vai ouvir do seu trabalho, da sua casa, do seu carro, eu queria dizer o seguinte para você: dói, mas passa, é igual machucado. E tem a frase de Papa Francisco, né, e também de Santa Teresinha, de que se reconhecer pequeno é o primeiro passo para que você possa engrandecer a sua alma, para que Deus possa engrandecer a sua alma, né? E imaginem só, é um paradoxo, mas eu gosto muito todo mundo gosta, mas eu gosto muito de alegria, de sorriso, de fazer as pessoas darem risada. E aí, como é que uma pessoa dessa fica em depressão, né? Assim, são coisas e você vê que isso é uma coisa que pode ser o inimigo, ou então pode ser uma coisa comum, mas você vai ser atacado onde mais você tem a tua virtude que vai fazer as pessoas, você vai levar as pessoas para Deus, onde você vai ser atacado. Então, vigiai e orai. Vigiai e orai. Duas coisas que eu queria perguntar, porque o Renato roubou minha primeira pergunta de novo, como é de costume. O seu momento de ressurreição, você diria que foi a reciclagem mesmo? Ou teve outro que foi mais pivotal? Acho que essa é a palavra certa. Olha, assim, pensando na minha história, eu acho que ali foi o start, né? Pontapé. O primeiro passo, o primeiro passo. E aí, como eu disse, foi um longo processo também. Foi um longo processo. Eu não lembro a data da reciclagem, se foi há 2 anos atrás ou há 1 ano Das atrás. virtudes tem mais tempo. Então eu sei que 4 anos, eu acho. e eu sei que eu venho caminhando, pedalando assim, e aí quando eu falei, nossa, né, deu um start, tô melhor. Hoje foi na última reciclagem que nós fizemos, mas por uma abertura, ali eu estava aberto, querendo não somente com relação à comunidade, mas para minha vida deixar Deus fazer em mim, né? Diante de tantas coisas, Deus faz aquilo que deve ser feito. Então, de fato, me abri, as profecias, as curas que Deus queria realizar em mim. E até hoje, assim, nós estamos só vamos descansar, né? Nos tornar perfeitos no leito de morte, quando encontrarmos a Deus, a face de Deus. Mas eu percebo que as pequenas mortes diárias das vontades,
hoje não falam em desistência, né? Mas eu vejo o quanto elas fazem sentido na questão de já avistar a luz Uhum. da alegria novamente. Até mesmo dentro de mim. Esse sorriso, então, que vocês estão vendo hoje dentro de mim aqui, nesse podcast, vocês estão vendo esse monte dessa boca grande cheia de dente, é justamente para dar sorriso, né? Esse dentão aqui grande, né? Não é só para comer aquela carne dura, não. É para também dar sorriso para que você aí que está assistindo, tenha uma experiência também de paz, de amor, da misericórdia de Deus e encontrar leveza, né? Eu vejo hoje que a gente precisa encontrar leveza dentro da mensagem de Deus. Não é só aquela palavra dura, sabe? Eu gosto muito da imagem do Cristo Pantocrator. Para quem não conhece, né? Ela tem uma esqueci a palavra assim, mas ela, de um lado, ela mostra o rosto misericordioso do Cristo e do outro lado da justiça, né, que todos nós vamos enfrentar. Mas existe esse tempero, sabe? Existe essa forma de você lidar. Então você precisa passar também com ternura essas mensagens. E por isso que eu amo muito o Papa Francisco e as suas catequeses, porque ele fala muito dessa questão pastoral de você amar, sabe? De você sair do sofá. E assim, quando eu consegui sair do meu sofá, da minha angústia, da minha tristeza, aquilo para mim era um grande motivo de júbilo, de alegria. Às vezes, né, a gente fica sentado em alguns sofás que são confortáveis ou não, então que nos põem na crise, ou camas que nos colocam em crise, que a gente não sai mais. E, assim, talvez o ato de você se dar é a forma que você encontra em amar. Talvez seja em você falar uma palavra bonita, como você está bonito hoje, como é bom ter você aqui, uma pessoa de atitude que consegue fazer esse podcast, mesmo diante de todas as dificuldades, vocês estão aqui, todos nós estamos aqui nesse bate-papo, sabe? Então, e aí são essas coisas assim que pra mim é sair do sofá, sabe? Sair do comodismo. Muito bom. De forma, tipo, objetiva, assim. Sim. Qual que é a diferença do Marcos na crise homem velho que estava morrendo pro Marcos ressuscitado com Cristo? Eu diria que é alegria. Alegria, nada se compara a essa leveza de você ter no espírito, essa alegria de ressurreição, de Cristo está comigo, sabe? Diante de tantas as dificuldades, diante de tanta profecia que já acompanhei, diante das profecias derramadas sobre esse carisma, como é bom ser feliz. Como é bom ter a família, ter a vida doada. Mesmo diante de tantas as dificuldades. Parar as dificuldades hoje? Não. Não. Né? Então, por exemplo, hoje, quando nós estamos gravando esse podcast, nós estamos falando do Marcos desempregado. Né? Do Marcos desempregado, mas... E aí, pode ser que volte aquela questão... Nossa, mas você... Eu sou advogado, né? Tenho OAB e estou estudando numa outra área... e que é na área de cibersegurança. Mas vocês imaginem só para uma pessoa, né, que tem estudo e hoje está desempregado, mas não é o motivo, não é a razão que me faz olhar para trás e falar, nossa, não vou voltar pro sofá por conta disso. Vou continuar, né? Então é essa a alegria. Muito legal, porque o que eu acho que o seu testemunho, né, a sua vida acaba enriquecendo muito, é uma das coisas que eu queria desmistificar nessa conversa, é que a ressurreição que a gente passa após viver esse processo quaresmal, ela é muito particular. Ela diz muito, ela é própria para aquela pessoa, própria daquilo que Cristo quer fazer para aquela pessoa. Então, a tua experiência de ressurreição não é a mesma que a minha. Embora a gente possa ter em outros momentos da vida coisas semelhantes, mas a experiência inerente do movimento de se deixar morrer para a vontade de Deus, de se deixar morrer para aquilo que Deus pensa e espera de nós, é muito particular. A sua foi a alegria, né? Deus te ressuscitou para a alegria.
ele te devolveu para a alegria. A outros, ele devolve para o movimento, pessoas paralisadas. A outros, eles devolve para a coragem, pessoas com medo. E aí, cada experiência individual que vai partilhando não só nesses momentos que a gente grava e transmite, mas aquilo que é dentro da vida comum, né, da vida comunitária, nas conversas, nas partilhas, nas saídas, enriquece muito, cara. Isso é, Top. é maravilhoso, É maravilhoso. sensacional você também parar pra pensar. Então a gente tem aqui um Marcos que 20 anos de comunidade, um cara que teve depressão, um cara que tem 4 filhos, um cara que fala 2 línguas ou mais, né? Que a gente fica, ele enrola a gente sabe que são mais, mas ele enrola, que é só inglês e espanhol. Um cara que tem a OAB, então o cara estudou pra caramba, não só pra se formar em direito, mas fez a prova da OAB, que é muito mais difícil, inclusive minha filha tá estudando pra essa prova. Vai passar. Se Deus quiser, vai passar. E você vê que hoje o cara chega e fala pra gente, tô desempregado. Mas você viu o sorriso? Marcos, depois você vai assistir e você vai ver, cara. Me emocionou aqui. Eu tenho que falar sobre isso. Se você vê, aí você perguntou qual a diferença, ele falou a alegria. Pode ser superficial. A alegria você pode falar superficialmente. Os dentes não são só pra comer a carne dura, que nem você falou. Mas a hora que você falou que você é um homem hoje desempregado, mas que isso não é o seu problema, se você visse no seu olhar, como o seu olhar foi sincero, meu irmão, de verdade, as pessoas que vão assistir isso aqui, eu particularmente como pai de família, passamos todo mundo por dificuldades financeiras, por dificuldades espirituais, doenças, enfim. Mas essa parte financeira para um pai de família é muito doído, porque você tem que levar o alimento para sua família. Sim. Mas o não fazer isso hoje da forma CLT ou enfim qualquer outra coisa, porque você continua sustentando sua família. Mas a alegria no seu olhar em dizer que mesmo na dificuldade, você sente no seu coração que a sua ressurreição é a alegria. Gente, não tem sentimento mais belo do que esse, meu irmão. Se a gente parasse tudo que a gente gravou e focasse só no seu olhar, era o que você falou, mesmo desempregado eu continuo com alegria, meu irmão do céu, não... Se isso não converter metade da galera, eu não sei o que vai converter. É tipo aquele vídeo mesma vibe, né, do Carlo Acutis, quando ele fala que acho que quando ele descobre alguma coisa do tipo que ele não vai, que ele tá doente, né? Que ele fala, sou destinado a morrer. Ele fala, tipo assim, sou destinado a morrer. E dá um sorriso. E dá um sorrisão, cara, aquilo ali é a mesma Mesma Uma vibe. mesma pegada. Igualzinho você agora, Existe uma alegria inerente em se conformar com a vontade de Deus, né? Sim. Existe, tipo, um sentimento de realização que cargos, dinheiros, outra coisa não se compara. Mano, você tá, tipo, tipo assim, pra mim, né? Você tá seguindo a linha de raciocínio do autor da vida. Tu tá muito bem, tá ligado? Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Isso é maravilhoso. E acho que pra gente começar a preparar aqui pra encerrar mais uma pergunta. Porque aqui a gente pergunta só. Fiquem à vontade. A não ser verdade. quando a pessoa quer fazer perguntas. Aí a gente fala, ih, mano, Deu ruim azedou agora. aqui. Azedou, inverteu. Marcos, você que viveu todo esse processo na sua vida de forma, né, pessoal aqui, como você abriu, viveu as mortes para ressuscitar com Cristo no momento propício ali que ele te trouxe, né, de volta. Vale a pena, mano. Faria de novo. Faria de novo. Faria. Sem sombra de dúvidas, eu faria de novo. Viveria tudo de novo. Tudo, 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 tudo. Todos os perrengues de carregar caixa, de subir pra fazer. Ia retiro de criança, vestia de bongô. Não sei se vocês conhecem o bongô da TV Cultura. Faria tudo, 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 tudo de novo. Tudo mesmo. Muito bom. Eu ia perguntar se você tem mais algum recado pra galera, mas eu não sei se você consegue superar esse não, meu irmão. Gente, não dá, né, cara?
Quando o Espírito Santo age na pessoa, na vida da gente, é sensacional, né? É realmente se doar, viver daquilo que Deus quer, da forma que Ele quer e ser alegre. Cara, a alegria do Marcos hoje foi sensacional. Não tem nem mais o que falar, bicho. Muito bom, muito bom. Mas eu vou perguntar mesmo assim, porque eu pergunto pra todo mundo, eu ia estar fazendo a Pode distinção perguntar. de pessoas, né? Se eu não perguntasse. Pra galera que tá assistindo, você tem algum recado, alguma dica, mais alguma coisa que você quer dizer? Bom, pessoal, eu acho que o meu recado é o seguinte, que existem várias formas de Deus curar. A samaritana, né, que ficava fora da cidade, Deus foi lá e contou as verdades e ela foi curada. Ao cego pôs de volta no caminho, né? A Lázaro ressuscitou. E como o Cássio falou, Deus ele tem várias formas de ressuscitar, de te trazer de volta à vida, aquilo que é ou a alegria, ou ao movimento. Não deixe nunca passar a graça, mas permita-se que Deus ele te ressuscite, te tire. Não tem aquela passagem, banhados em Cristo, somos uma nova criatura. Não está dizendo que você vai ter um carro novo, uma casa nova, você vai ser uma nova criatura. O resto, buscar primeiro o reino de Deus, o resto vem de encontro, meu irmão. E como eu disse, eu tô desempregado, mas eu tô feliz, não é problema. E assim, quiserem, precisarem aí contar conosco também dentro da comunidade, estou disponível. Se alguém quiser conversar, bater papo, alguém que estiver ouvindo aí, tô precisando, venha aqui. Eu saio do sofá e venho aqui. A gente conversa, tenta uma nova vida, é isso, gente. E é isso. Show de bola. Cara, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, pelo seu testemunho de vida. Só tenho a agradecer mesmo, né? Marcão, a gente... o primeiro episódio foi muito legal e esse de hoje foi sensacional. Não tem nem o que falar, cara. O seu testemunho, o agir de Deus... O mover do Espírito Santo na sua vida, na vida da sua família. A gente aqui na comunidade, a gente percebe isso muito bem. Talvez você que esteja assistindo, que não conheça, possa até achar estranho. Então vem pra cá, vem pra comunidade, vem conhecer um pouco mais do Marcos, vem conversar com a família dele, vem entender. Às vezes você pode até ter soado meio estranho, né? Eu tô desempregado, mas eu tô feliz. Não é pejorativa essa história, tá? Só pra vocês entenderem, Cássio. Eu senti de falar isso porque... Às vezes as pessoas podem achar, então você é incoerente com aquilo que você diz. Não, não é não. Ele não está feliz por estar desempregado. Ele está desempregado, mas mesmo assim ele está feliz. É diferente. Apesar de. Pronto, falou isso aí. Marcão, obrigado. Deus abençoe. Amém. Conte sempre com a minha vida em especial, com a vida da minha família. A gente tem um carinho muito grande por você, pelas meninas. A Duda é apaixonada pelas suas filhas. O Mateusão, estão todo mundo brincando lá fora. Então, cara, obrigado de coração. Deus abençoe sempre, viu, meu irmão? Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado.